Supremo Tribunal Federal encerra o semestre com quase 8.000 processos julgados. No Dia do Orgulho Gay, eleitores transexuais e travestis lembram uma conquista: poder usar o nome social no título. Como o meu título era de outro estado, eu já tinha digital, eu só queria ir lá mesmo para mudar o nome no título. Procuradoria-Geral da República faz audiência pública para discutir a isenção fiscal de agrotóxicos. Apenas no ano passado, o Brasil deixou de arrecadar 2 bilhões e 700 milhões de reais. E ainda, na Bahia, a Justiça se une a um projeto social que oferece cursos de qualificação para jovens aprendizes. O curso tem duração de 1 ano e esse jovem já tem a carteira assinada desde o primeiro dia de aula. Olá, boa noite. A Procuradoria-Geral da República promoveu hoje em Brasília uma audiência pública para discutir a isenção fiscal de agrotóxicos. Com a redução de impostos, o país deixou de arrecadar quase 3 bilhões de reais. Um decreto assinado em 2011 concede isenção total de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para os agrotóxicos. Além disso, um convênio assinado com o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, reduz em 60% a base de cálculo para o ICMS desses produtos. Mas qual o impacto dessas medidas para os cofres públicos? E mais, qual o impacto na saúde das pessoas e no meio ambiente? Para responder a essas e outras questões, o Ministério Público Federal realizou uma audiência pública em Brasília. Na mesa, membros do MPF, do Senado, da Câmara dos Deputados e de frentes sociais contra os agrotóxicos. O Ministério Federal promove esse debate com a sociedade, tendo em vista a necessidade de se ampliar o leque de discussões em relação ao uso desses produtos que são importantes para efeito do estímulo e do funcionamento do agronegócio, mas também tem colocado em risco a saúde e o meio ambiente. Os agrotóxicos têm feito mal à saúde, ao meio ambiente e à economia do país. Por causa das isenções fiscais, apenas no ano passado, o Brasil deixou de arrecadar 2 bilhões e 700 milhões de reais. Entre 2015 e 2018, a renúncia fiscal causou um prejuízo de quase 8 bilhões de reais. E esse prejuízo pode aumentar. Só em janeiro e fevereiro desse ano, o Ministério da Agricultura autorizou a utilização de 86 novos tipos de agrotóxicos. A isenção fiscal de agrotóxicos é considerado inconstitucional pelo Ministério Público Federal, que já entrou com ações no Supremo Tribunal Federal. Essa questão já está submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, movida por um partido político, e sendo que a Procuradora-Geral da República já ofertou parecer nessa ação, no sentido do provimento da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade dessas normas que conferem esses incentivos tributários para o consumo de agrotóxicos. O Superior Tribunal de Justiça mantém ação para anular contrato de concessão de rodovias no Rio Grande do Sul. A ação foi proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul para anular termo aditivo do contrato de concessão de rodovias no estado. O termo aumentou o prazo da concessão de 15 para 25 anos, além de definir outras alterações, como o aumento do preço do pedágio. Para o sindicato, as mudanças devem ser nulas, porque o aditivo foi assinado sem licitação prévia e inseriu modificações no contrato original. A União e a empresa concessionária de rodovias do Sul buscaram reconhecer a prescrição de 5 anos no caso, já que a demanda foi proposta 12 anos após a assinatura do termo aditivo. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, havia afastado a prescrição com base em entendimento do tribunal, no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública em situações como essa só tem início com o encerramento do contrato. Na segunda turma, o entendimento do ministro foi seguido pela maioria do colegiado. Para o ministro Mauro Campbell Marques, deve prevalecer o interesse público em casos que envolvam a atividade do Estado na prestação de serviços à sociedade. Foi ressaltado ainda que o entendimento sobre o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é tema pacificado na primeira sessão do STJ. O Ministério Público Federal em Pernambuco denunciou à Justiça 13 pessoas. Elas são investigadas pela Operação Torrentes, que apura desvios de dinheiro público destinados ao auxílio de vítimas das enchentes ocorridas no estado em 2010.
O esquema ilegal envolveu oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e empresários favorecidos por meio de fraudes em licitações e contratos e em troca de vantagens indevidas. Hoje é o dia do orgulho gay. A data lembra a luta por direitos de homossexuais, lésbicas, bissexuais. Um desses direitos beneficiou travestis e transexuais. Em 2018, eles puderam utilizar pela primeira vez o nome social no título de eleitor. 28 de junho. A data marca o Dia do Orgulho Gay. Um dia histórico para a comunidade LGBT, onde em um bar em Nova York, que se chamava Stonewall, aquela comunidade tira do sentimento de vergonha que toda a sociedade impunha àquela comunidade um sentimento de orgulho, da gente se orgulhar de ser quem nós somos. Esse dia invoca a sociedade para refletir que nós precisamos ser quem nós somos e que a gente não precisa se moldar ou mudar ou se constranger por amar quem nós amamos. Desde 2018, transexuais e travestis têm mais um motivo para comemorar. As eleições do ano passado foram as primeiras em que o eleitor pôde votar utilizando o nome social no título, além de declarar o próprio gênero à Justiça Eleitoral. 7.154 pessoas fizeram a escolha por um nome diferente no documento. O estado com mais mudanças foi São Paulo, com 2.152. Em seguida veio Minas Gerais, com 716, e Rio de Janeiro, com 497. Uma grande conquista para quem tem que enfrentar o preconceito diariamente. O Adam passou por isso várias vezes. Foi registrado pelos pais como Verônica e já passou muito constrangimento. Quando a pessoa vê você em uma imagem e vê no seu documento outro nome, aí a pessoa meio que pensa que você está falsificando ou enganando ela, aí é meio constrangedor, assim, às vezes. Já deixou até de comprar remédio por causa disso? É, porque a moça pensou que a minha receita era falsa, por eu não ter o nome retificado, ela pensou que eu estava querendo enganar ela, porque eu não quis apresentar minha identidade por estar com outro nome. Por isso, assim que soube que a Justiça Eleitoral permitia que a pessoa colocasse o nome social no título, correu para um cartório. Eu fiquei sabendo pela TV, no outro dia seguinte eu fui lá, já estava todo mundo mudando, porque muita gente queria pôr a digital no título. Como o meu título era de outro estado, eu já tinha digital, eu só queria ir lá mesmo para mudar o nome no título. Colocar o nome social e declarar o gênero no título de eleitor é muito fácil. Olha só. O atendimento é exatamente igual, tá? O atendimento é feito mediante o comparecimento do eleitor, com apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Nada muda. A diferença é que o eleitor, na situação de transgênero, querendo declarar o nome diferente do que consta no documento de identidade, basta declarar isso para o atendente na hora do seu atendimento. A seguir, no Jornal da Justiça, você vai conhecer o projeto social Aprendizes em Cena, que tem apoio da Justiça do Trabalho da Bahia. 117 jovens com carteira assinada e estudando e trabalhando concomitantemente. O Distrito Federal tem lei que proíbe o uso de canudos e embalagens plásticas, mas a norma ainda não foi regulamentada e os empresários têm 18 meses para adotar as novas regras. Genildo, o cara passa o dia todo nessa região comercial de Brasília e se vira vendendo lanches e bebidas. Os copos e canudos que ele oferece aos clientes, claro, são os tradicionais, de plástico. O ambulante até ouviu dizer que eles seriam proibidos, mas vai esperar para ver o que vai dar. Procurar ver aí como é que tá os outros comércios, como é que vai ficar, né? E como é que eu vou me adaptar aqui, que eu trabalho na rua, como é que eu vou fazer para trabalhar com outro tipo de copo para servir o café. Assim como o Genildo, muitos comerciantes da capital ainda oferecem o canudinho para a clientela. É fácil, prático e poluente. Por isso, o governo local seguiu o exemplo de outras cidades e estados brasileiros e sancionou a lei que proibiu o uso dos canudos e embalagens plásticos. Os deputados distritais aprovaram outra lei que deu prazo de 18 meses para os empresários se adaptarem à novidade. Mas muitos estabelecimentos decidiram que daqui não passa. Era hora mesmo de dar um basta aos plásticos. É o que aconteceu aqui nesse restaurante. Tudo que a gente está vendo aqui é biodegradável. Dos canudos, as embalagens e os copos. E o que não é biodegradável é vidro.
O dono do restaurante diz que adotou a medida antes mesmo de saber da lei. Isso aconteceu depois de uma viagem a negócios, quando ele percebeu que o fim dos plásticos na vida das pessoas é só uma questão de tempo. No início foi difícil encontrar fornecedores e quando achava, o preço era alto. Os canudos plásticos custavam 3 centavos cada um, já os biodegradáveis de papelão valem 25 centavos. Mesmo assim, o empresário não abriu mão de seguir essa tendência e não se arrepende. A gente viu no início, quando começou a se falar dessa nova lei, que seria uma tendência que viria para ficar. Então a gente já resolveu implantar logo esse processo, até por um período de adaptação. E para um pouco de consciência ecológica também, porque é uma nova tendência, uma coisa que está muito na moda, o canudo, realmente o plástico faz mal ao meio ambiente. E até porque o próprio consumidor aceitou bem essa substituição. Se o Distrito Federal recuou e adiou a proibição do uso de canudos, copos e embalagens plásticos, em outras cidades e estados a restrição está valendo. O Rio de Janeiro foi o primeiro a adotar a medida. O problema é que o uso desses materiais é um hábito entre os consumidores. E mesmo quem conhece o prejuízo para o meio ambiente, admite que mantém o uso. Já usei, porque é um hábito da gente usar, Para esse advogado especialista em direito ambiental, as normas que regulam o tema no país são boas. O problema é que as punições para quem descumpre as regras ainda são brandas e a fiscalização quase não existe. A baixa consciência coletiva sobre a importância do meio ambiente na vida das pessoas ainda é o que mais atrapalha. Em termos de conscientização e de fiscalização, eu diria que nós sofremos uma coisa chamada a falência do material humano. Nós não temos a educação como um princípio básico do direito ambiental e nós não temos a fiscalização também como um princípio básico. A Justiça do Rio Grande do Sul considerou inconstitucional uma lei estadual que determinava a classificação indicativa em exposições e eventos culturais. O projeto foi apresentado pelo deputado estadual Lucas Redeker em setembro de 2017, semanas após o Museu Santander Cultural fechar a exposição Queer Museu, que sofreu críticas pela abordagem à diversidade sexual. Aprovada em janeiro deste ano, a lei introduziu uma classificação de faixa etária em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no estado. Pelas ruas, os gaúchos opinaram sobre o assunto. Eu acho que nem tudo é apropriado para todas as idades, dependendo do conteúdo que for apresentado. Eu acho que a gente tem que ter uma certa maturação até de entendimento sobre aquilo que está mostrado. Eu acho que tem que ter uma informação do conteúdo que existe ali, que talvez pode ser, a partir de algum ponto de vista, impróprio, mas não pode haver proibição. A ação direta de inconstitucionalidade contra a lei foi proposta pelo Ministério Público, que argumentou que a norma afronta regras de competência exclusiva da União, destacando que, por ser de iniciativa parlamentar, invade competência privativa do governador quanto à organização e funcionamento da administração estadual. No Tribunal de Justiça, os desembargadores do órgão especial se pautaram pelo que diz a Constituição Federal no artigo 21. Compete à União dispor sobre a classificação indicativa de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Esta estudante de História da Arte acredita que a indicação de faixa etária só deve ser colocada pelos organizadores dos eventos. Acho que se eles entendem que a obra, a performance, enfim, que está sendo mostrado, ele precisa de uma certa maturidade, enfim, para ser compreendida, ela deve ser indicada, mas não como restrição. O órgão especial do Tribunal de Justiça destacou ainda em sua decisão que a competência da União sobre o tema é amplamente exercida, conforme consta no artigo 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários. Na Bahia, um projeto de cidadania ganhou apoio da Justiça do Trabalho. O Aprendizes em Cena oferece cursos de qualificação profissional para jovens.
Para garantir o sustento, eles começaram a trabalhar muito cedo. Uma conta ali, fazer uma compra, alguma coisa que faltava, eu já ia ali e ajudava. Eu trabalhei com uma vizinha vendendo DVD por muito tempo. E aí ela me ajudava, sempre com o que dava das vendas do dia. E aí eu ajudava em casa. Gisele se viu com uma grande responsabilidade ainda muito nova. Aos 12 anos, eu aprendi a trançar com minha mãe, com minha tia. Aos 13 anos, eu fui trabalhar em uma feira, completei 16, engravidei. Então, eu tinha aquela necessidade de correr atrás de uma renda para sustentar não só a mim, como a minha filha também. E a partir daí, eu não parei mais. Ela foi obrigada a abandonar os estudos naquele período. Mas, graças a um projeto da Associação Fábrica Cultural com a Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, apoiado pelo TRT5, a realidade desses jovens vem mudando desde maio deste ano. O Aprendiz em Cena é para adolescentes de 16 a 24 anos de idade. Esse jovem ele entra na arte para o mercado de trabalho, ou seja, ele aprende o seu ofício através da arte. O curso tem duração de 1 ano e esse jovem já tem a carteira assinada desde o primeiro dia de aula. 117 jovens com carteira assinada e estudando e trabalhando concomitantemente, que é muito mais estudar, claro, né? Mas eles são empregados de empresas pela lei da aprendizagem. Magistrados do Regional Trabalhista Baiano também podem destinar verbas de ações civis públicas para a iniciativa. Só em 2018 foram mais de 440 mil jovens aprendizes contratados em todo o país, um número 15% superior se comparado com o ano de 2017. A Lei da Aprendizagem Profissional diz que toda empresa de médio a grande porte, ou seja, que possui 50 ou mais funcionários, deve contratar de 5 a 15% dos jovens na condição de aprendizes. O contrato é feito por prazo determinado, com uma jornada legal de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de horas. Existe anotação na CTPS, recolhimentos previdenciários, esse tempo pode ser contado para o aprendiz futuramente. Então, é uma grande oportunidade e também uma forma de combater o trabalho infantil. Daqui a pouco vamos mostrar os destaques das sessões plenárias do Supremo no primeiro semestre. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros. Quase 8 mil processos julgados. Esse foi o saldo do primeiro semestre das sessões do plenário e das turmas do Supremo Tribunal Federal. Veja agora algumas discussões que marcaram o período. Com a pauta divulgada ainda em dezembro do ano passado, já se esperava discussões de temas muito relevantes para toda a sociedade. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. O plenário do STF, em alguns casos, usou mais de uma sessão para os debates. Foram 6 para equiparar a homofobia ao crime de racismo, até que haja lei específica criminalizando esses atos. E 3 para proibir o governo de vender estatais, mas deixando a decisão livre no caso das subsidiárias. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexível no âmbito econômico. Em outra discussão envolvendo medida provisória do governo, o Supremo decidiu que conselhos criados por lei não podem ser extintos. Alguns conselhos, não vou me referir a um apenas, alguns conselhos permanecerão como estão, outros poderão ser redimensionados, alguns fundidos, até por uma correlação. A notícia que nós temos é que há um grande número de conselhos que há anos sequer se reúne, né? Então não há uma operacionalização das suas atividades, o que demonstra que não eram
necessários. Na área penal, duas questões importantes. O Indulto de Natal de 2017, assinado pelo ex-presidente Michel Temer, foi considerado constitucional. E os crimes comuns, quando há relação com delitos eleitorais, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção. Tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma condenação, de alguma decisão. Aprovada em 2017, a reforma trabalhista também fez parte da pauta. Os ministros derrubaram a previsão de que grávidas poderiam exercer atividades insalubres. Do trabalho para os transportes por aplicativo. Decisão: os estados não podem proibir essa atividade. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. Eu uso desde que chegou em Brasília e eu gosto de usar mais pela comodidade, o preço é muito mais acessível e pela segurança no geral. O plenário concluiu ainda julgamentos que começaram em 2018. Foi o caso do sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana. A Corte entendeu que esse sacrifício não é crueldade, mas sim tradição desses cultos. Não se pode confundir as religiões sérias, aqueles que exercem seriamente, com eventuais estelionatários criminosos que existem em qualquer religião. O Supremo Tribunal Federal tem contribuído para a paz social e se desincumbido bem da missão constitucional que lhe foi deferida. Desejo que, para o Brasil, para o Supremo, que essa casa continue sempre como está, funcionando, demonstrando que a justiça não é uma palavra vazia, mas uma palavra sentida e aplicada em decisões judiciais. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, fala com o repórter Leandro de Souza. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. A gente começa o giro de hoje com a notícia de que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a recomendação feita pela Corregedoria Nacional de Justiça, que determina aos tribunais de todo o país obedecerem às decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça, ainda que existem ordem judicial em sentido contrário. A recomendação do Conselho diz que a única exceção é no caso de a ordem partir do STF. A decisão do ministro Marco Aurélio atendeu o pedido feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que ajuizaram o mandado de segurança contra a recomendação do CNJ. De acordo com os autores da ação, essa regra coloca o Conselho acima da autoridade judicial, o que é inconstitucional. Outra notícia do Supremo que saiu agora há pouco é que a Corte vai analisar se é constitucional uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos ruidosos. A norma em questão é do município de Itapetininga, em São Paulo. O relator do processo é o ministro Luiz Fux. Ele destacou que o tema tem potencial impacto em outros casos diante da possível legislação similar de outros municípios. A manifestação foi no plenário virtual da Corte. Ainda não há data de julgamento do recurso apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça paulistana. E a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra normas do Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro, que estabelece critérios de eleição, prazo de duração dos mandatos dos cargos de presidente e vice-presidente do tribunal e sobre a gratificação pelo exercício das funções de direção do Tribunal de Contas Municipal. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber. De acordo com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, as normas em questão afrontam os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa, além do princípio republicano e da reserva de lei para dispor sobre vencimentos de servidores públicos. E agora uma notícia que interessa a muitos consumidores. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a reembolsar, nos limites do contrato, as despesas realizadas pelos beneficiários em hospital não credenciado por essas operadoras. A decisão do STJ foi por maioria dos votos
e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que interpretou estar resguardado o interesse do beneficiário sem que haja o prejuízo do equilíbrio atuarial das operadoras de planos de saúde, uma vez que o eventual reembolso deve ocorrer até o limite da tabela prevista no contrato. E eu convido você a rever as nossas reportagens no canal da TV Justiça no YouTube. Acesse e se inscreva. TV Justiça Oficial. Eu volto com você, William. Obrigado, Leandro. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana. Até segunda.